pessoal, estamos aí na Twitch TV e vocês estão no programa Orumilá. Sejam todos bem-vindos. Luciene Cortes aqui apresentando para vocês mais uma vez, recebendo junto com a Erika Bastos, Dena, essa maravilhosidade toda. A Dena é cantora, MC, compositora, psicóloga, admiradora de capoeira e arte educadora no coletivo Manifesto Crespo. Dena é essa popularidade toda e é por isso que a gente gosta de sempre dizer que Orumilá é isso, é essa pluralidade. Então, meninas, apresentem-se aí, fiquem à vontade. Depois eu trago alguns recadinhos básicos semanais nossos. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, boa noite a todas, a todos. Aqui com a Luciene. Felicíssima por entrevistar finalmente a Dena Souza, que eu conheço já faz algum tempo, e eu sempre quis trocar uma ideia com ela. Sei que a Dena tem muita coisa para trocar com a gente. Acho ela extremamente talentosa, trabalha em várias vertentes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui de novo e trazendo essa mulher muito talentosa, né? E vamos junto com a gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, interagir com a gente, vai ser muito massa. Gente, boa noite. Estou até sem graça aqui. Nossa, super agradeço aí, né? Não só os elogios, né? Mas também o axé, a vibração do programa de todos, né? Boa noite a todos que estão assistindo, galera que está aqui presente, que também está aqui nos bastidores. Eu só agradeço, né? Pela confiança, pelo convite, pelo axé na chegada, né? Acho que sim, agora dá para chegar e conversar e falar mais sobre mim, sobre a minha história, talvez um pouco sobre meu trabalho, mas vamos falar, vamos conversar, vamos trocar. Obrigada. Ora, é um prazer ter você aqui. A gente tem que jogar confete mesmo, porque a sua energia, o que você representa pra gente, quem é Dena, é muita potência. Então precisa mesmo, precisa de todos os elogios, precisa de todo o amor, precisa de todo axé, para continuar reverberando isso aí aos quatro cantos. Vamos então iniciar alguns recadinhos nossos da semana. Acessa lá a página do Bocada Forte, www.bocadaforte.com.br. Essa semana tem atualizado a playlist com o melhor do rap nacional. A gente tem também lá um quadro de Memória BF, Memória Bocada Forte e o Acervo, que traz várias matérias aí contando várias histórias do movimento aí da cultura hip hop. Então, acesse, se mantenha atualizado ou reviva algumas coisas do passado aí do universo da cultura hip hop. E tem também dentro dos dois links, né, das duas páginas, na parte de matérias e na parte de opinião, alguns textos nossos, meu e da Érica. Então, quer conhecer um pouquinho mais da gente, da nossa escrita, procura a Erika Bastos, Luciene Cortes, lá dentro do site do Bocada Forte e começa a interagir com a gente. Qualquer coisa, manda mensaginha que a gente está sempre de olho lá na página, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco de saúde mental, pandemia. Também vamos falar de política, de autocuidado, de música e de muito mais coisas. Então, qualquer coisa, é só mandar uma mensaginha aí no chat, algumas perguntas para a Dena. E aí, vamos iniciar então, Dena. Você é psicóloga e eu sou uma apaixonada por essa coisa da mente. Vamos iniciar aí por saúde mental. Vamos conversar um pouquinho dessas nossas cabecinhas aí que a gente às vezes tem muita impressão e aí tem vários recortes, né? Sem o recorte raça, só falando no geral, as pessoas ainda têm esse preconceito mesmo com a psicologia, né? Com as terapias.
A gente vê o crescimento das terapias holísticas, mas a terapia convencional, ainda falar sobre a terapia convencional é um tabu. Uma vez eu ouvi e achei esse exemplo fantástico, assim, quando você quebrou um braço, você corre no seu, a primeira pessoa que você pensa em ligar para avisar que você está com atestado que você quebrou o braço é o seu chefe. Preciso avisar meu chefe que eu não vou poder trabalhar esses dias. Se você está com alguma questão de saúde mental, você vai no psiquiatra, você precisa ficar uns dias afastado, você pensa 10 vezes antes de comunicar ao seu empregador que você está com um problema. E aí, só porque ele não está exposto, né, não é uma ferida aberta, que as pessoas estão vendo ali o corte, tem muito disso, né, de um preconceito em se entender as nossas cabecinhas e falar de saúde mental. Eu, de fato, né, concordo, né, que falar de saúde mental ainda é um tabu, né, mas nos últimos anos eu tenho observado muitos avanços no que tange a essa discussão, né, tanto no movimento da psicologia, da psiquiatria, né, quanto entre as próprias pessoas, né. Por mais que a gente ainda observe, né, que as pessoas ainda têm muita questão de falar sobre isso, né, ou mesmo, né, das próprias aflições, hoje eu observo um movimento maior, né, por parte da população, de acessar esse lugar, né, de falar, na verdade, acho que antes de acessar, de falar sobre isso, né, de conseguir identificar, né, que de repente a minha tristeza não é uma bobeira, né, não é um milindre, né, não é uma coisa que vai passar se eu, sei lá, fiz lavar a louça na minha casa, como era algo que a minha família dizia, né? Ah, tá triste, tá deitado, não quer fazer nada? Vai lavar uma louça que passa, né? Hoje as pessoas conseguem identificar que essa tristeza, ela não está mais nesse lugar da banalização, né? Pelo contrário, né? Essa tristeza, ela já pode ser um sintoma, né, de que algo precisa ser observado com mais cuidado, né? Então, hoje eu já observo um movimento mais cuidadoso em relação ao tema da saúde mental, né? Tem muitas pessoas que antes de buscar um terapeuta, às vezes até vão conversar com amigos, né, com outras pessoas, né? Ai, vou falar com as minhas amigas para ver o que as pessoas pensam ou acham sobre aquilo, ou até mesmo para ela saber se realmente, para ela ser apoiada, na verdade, né, na busca por um profissional que de fato possa, né, dar conta de orientá-la em relação a isso, né? Então, eu creio que hoje eu vejo um movimento mais significativo no que tange a falar do tema da saúde mental. A busca por um profissional é um outro processo que eu acredito que também hoje, né, as pessoas já se deem conta que de fato é importante falar com um profissional, né? Por exemplo, há um tempo atrás, eu me lembro de eu ainda ser estudante, de ainda estar estudando psicologia na faculdade e conhecer algumas pessoas. E se eu falasse para elas que eu era estudante de psicologia, a pessoa falava: eu já estou louco, já. Então, assim, associava a psicologia a uma loucura que também está totalmente aí equivocada no que tange a pensar também, né, o que é loucura, né? É como se também a questão da loucura fosse algo também difícil de lidar, né, no sentido de ser algo que também não pode ser visto, né? Não pode ser colocado para ninguém, né? Ou qualquer comportamento que pareça que não é normal, né? Ele não pode ser visto
pelas pessoas, porque aquilo pode parecer loucura, né? E loucura dentro de um lugar de não convívio, de não inserção, né, no mundo, né, no espaço, né? Então as pessoas ainda tendem, né, algumas, né, a taxar a loucura dentro desse lugar, né? E a considerar, né, que a loucura nesse lugar ela não pode, né, ser, na verdade, convivida, né? Ou seja, a gente não pode conviver com uma pessoa, né, que apresente aspectos de loucura, né? Porque isso, né, não é natural, isso não é normal. Não quero ser visto com tal pessoa que tem determinado problema, né, determinada questão, né? Então, eu acho que ainda rola, né, esse preconceito, como você bem colocou, Luciene, mas ainda assim eu vejo, né, reitero, na verdade, porque eu sei que eu já repeti isso algumas vezes, mas eu reitero que ainda há um movimento bastante significativo por parte da população, né, na busca por entender melhor, né, esse processo, principalmente não só nesse período de pandemia, acho que até antes da pandemia, né, a gente já vê, né, alguns aspectos aí que de fato precisam ser repensados, né? E aí, como a gente também está falando desse tema, né, e pensando população, mas eu acho importante fazer também o recorte racial, né? Acredito que eu já esteja até antecipando aqui Sim, outros. está antecipando já as nossas perguntas, mas acho que a gente já está tipo em sintonia, né? Mais ou menos, então, né? Sim. Porque exatamente existe esse recorte racial, né, Dena? Eu queria que você acrescentasse no que você já vem falando sobre a questão, assim, o que nós, como sociedade, né? Então, tipo, imprensa, a galera, os profissionais do SUS e tal, e o governo também, né? O que a gente pode fazer, né, Dena, para, tipo, desmistificar, né, esse lance de você procurar um terapeuta, de você identificar que você está com alguma questão e que você precisa conversar e que você precisa tratar e etc. Eu queria saber o que a gente pode fazer, sabe, assim, como sociedade, para desmistificar isso e realmente procurar uma ajuda de um terapeuta, que é extremamente importante. Tomei o Eu... palpiteiro e falo que todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo. Sim, sabe que esses Mesmo. tempos eu estava observando o perfil do Yuri Marçal, né, que é um humorista também, né, da stand-up comedy, né? E aí ele tem, acho que tem um vídeo que ele fala, né, da importância de todos fazerem terapia, né, da importância de ter um psicólogo, né? Eu achei bem interessante, né, essa fala dele. Só complementando isso que você está trazendo, né, Lu? E aí, Érica, em relação à sua pergunta, né, eu acho que eu estava até indo por esse caminho, quando eu coloquei da importância da gente não tratar o sintoma como se fosse banal, né? Acho que esse já é o primeiro aspecto, né, que a gente pode pensar enquanto sociedade, né? Não tratar a questão, né, da tristeza, por exemplo, né, ou né, daquele comportamento que você está vendo que é algo, né, que está diferente, né, do que você está habituado a ver, mas enfim, né, eu acho que eu vou enfatizar mais na questão da tristeza, que eu acho que é mais típico, é muito comum, né, a gente tratar esse aspecto como se ele fosse algo que a gente pudesse passar batido, né? Algo que a gente não tivesse, né, que de fato investigar, como se fosse algo momentâneo, que fosse passar. Às vezes passa mesmo, né? Hoje, às vezes, eu posso acordar um pouco triste e amanhã eu não tá sentindo nada daquilo. Amanhã eu posso levantar e, bom, hoje eu tô legal e nos próximos dias
me senti extremamente bem, e aquilo foi algo que, de fato, não se aprofundou e não se estendeu por vários dias, né? Mas quando a gente observa que a pessoa já está num movimento entristecido há muitos dias, não sai do quarto, né? Se isola, né? Não quer conversar, não quer falar, né? Prefere ficar sempre, né? Num canto mais isolado, entristecido, né? Então a gente já precisa fazer um movimento de tentar entender o que está acontecendo, né? E acho que aí um dos primeiros ensejos, né, de quem está observando, do observador, né, é tentar se aproximar, né, por alguma via, sem julgar a outra pessoa, né, porque o que mais acontece muitas vezes, né, e aí eu estou pensando muito também clínica, família, né, muitas vezes o que acontece quando a gente observa, principalmente quando a gente está numa demanda de ordem prática, porque família é assim, né? E aí eu estou pensando muito o que eu observo aqui no meu convívio, por exemplo, tá? Não estou falando de ninguém específico, mas como eu falei, quando a pessoa está naquele movimento um pouco mais isolado, né, a família já se aproxima e já fala: oh, isso aí é falta de varrer a casa, isso aí é falta, né, de trabalhar, né? Isso aí é falta, é, 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 é sempre uma falta, né? Mas é sempre naquele lugar julgar, isso aí é porque ela é boba. Ai, caramba, ela não para de... Minimiza, né? Minimiza e aí piora, né? Na verdade, né? Exato, exato. Ai, é que ela é besta, ela gosta de ficar assim, ela acha que é legal, que é engraçado, é estilo. Gente, não, né? A pessoa não é besta, né? A pessoa não está só na falta de tudo isso que você está falando, mas de fato é algo que precisa ser observado com mais cuidado. E sim, acho que o primeiro movimento é tentar se aproximar, né? E ter um diálogo sem julgar o outro, né? Pelo que ela está sentindo, pelo contrário, né? Tentar fazer um diálogo onde essa pessoa possa, de fato, falar sobre o que ela está sentindo e convidá-la, né, a buscar uma ajuda nesse sentido, a buscar uma ajuda terapêutica, por exemplo, né, uma outra ajuda profissional, se precisar de uma intervenção, né, da psiquiatria, por exemplo, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros caminhos também a se fazer, né? Sem esquecer, e aí eu vou frisar que é sempre bom, né? O primeiro ensejo sempre é o diálogo, né? Sempre tentar fazer uma tentativa de aproximação, sempre estar observando, né? Sempre estar por perto, né? E de alguma maneira tentar conversar para que essa pessoa possa falar sobre o que ela está sentindo, né? E possa dar sinais que de fato, né, ela precisa dessa ajuda, né? Porque geralmente, quando isso acontece, né, quando a gente às vezes quer falar com outra pessoa, a gente já chega falando que a pessoa tem que fazer. Ai, mas você podia fazer tal coisa. Isso não ajuda, né? Porque essa é uma fala que vai entrar naquilo que a gente está acabando de falar, que pode ser perigoso, né? Dentro de qualquer processo, né? Que é o Eu acho, né? eu acho que outra fala também, eu acho que machuca bastante, né? É quando vai para aquele lance, tipo assim, ah, mas você tem tudo, né? Você tem aqui, ó, você tem uma casa, você tem uma família, você tem um trabalho, sei lá, você é casado, não sei o quê. Né, como se isso fosse o suficiente para as pessoas ser felizes, né? Como se não tivesse outras coisas, né? Como a questão do fato da gente estar numa sociedade extremamente racista, machista, uma sociedade extremamente competitiva, né? E que isso, né, Dena, não sei se vocês concordam, né? Isso também afeta também, né? Todos nós, né?
A Muito. gente está num governo extremamente fascista, né? Onde nossos direitos trabalhistas e todos os outros foram minimizados, etc. Isso também afeta, né? Então, tipo, é complicado isso também. Essa fala de que a gente que a gente tem tudo, também prejudica muito, né? Aí eu acho que aí é outra situação que eu acho que piora a tristeza, né? Como se a gente tivesse uma receita, a vida tivesse receita de bolo, né? Eu estava hoje falando, até que ouvi muito Fogueira Doce, é o nome do álbum, mas também de uma música do Matheus Aleluia, porque no dia que eu conversei com a Dena, no dia seguinte eu ouvi essa música e eu anotei uma parte que ele fala: meus traumas Freud não explica. É exatamente isso, são experiências completamente diferentes. Quando você pensa em Freud, toda a psicanálise, a gente está falando de um lugar que é o lugar dele. Jung fala muito, né, da aproximação pela experiência, que se você vive experiências parecidas, talvez você consiga alcançar um pouco o universo do outro, mas é um talvez. O universo do outro é um universo muito individual, muito próprio dele, né? E não o universo conjunto, né? Não somos extensão, ele não é extensão da gente, a gente não é extensão do outro. Às vezes qualquer receita de bolo que a gente dá, até mesmo a receita de bolo, que a gente segue igualzinho, não sai com o mesmo sabor, porque cada um tem o seu tempero, tem a sua diferença aí nisso, né? Sim, eu acho que a receita de boa, olha, essa colocação é muito interessante, né? Porque eu costumo falar isso, inclusive, em clínica. Olha, a gente não tem aqui uma receita de bolo, não, né? Você entrou, mas isso não significa que amanhã, né, você já está de alta, por exemplo, né? Mas eu acho que quando você traz essa fala, né, Lu, eu acho que a gente pode. O que eu fico pensando, na verdade, é do quanto que também, às vezes, né, para o outro, lidar, né, com a questão do outro, às vezes também pode causar sofrimento, né? Então, eu estou pensando muito família negra, família preta, né, porque é o espaço local que eu observo, né, eu venho, né, a minha clínica é majoritariamente preta, né, então, né, quando a gente fala, né, quando eu falo, né, quando eu faço as minhas observações, eu também estou pensando muito esse lugar, né? Então, muitas vezes para a família, né, é muito difícil, né, ver o outro, né, com aquele sintoma, né? Muitas vezes porque eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer, eu não conheço, né? Eu aprendi assim, por exemplo, né? Eu venho de família, né? A maioria, a minha avó, né? E a minha tia foram domésticas, né? Uma outra parte foi metalúrgica, né? Trabalharam com a metalurgia, com grandes indústrias, né? Então, é uma família que trabalhou muito, né? A experiência do trabalho, né, foi o espaço que eles mais significaram enquanto construção de sujeito, né? Então, boa parte da vida, né, dos meus familiares, por exemplo, foram significada no espaço do trabalho, né? Então, quando eu falo para o outro, isso é falta de arrumar um bom trabalho, é porque na concepção desta família, por exemplo, que está pautado, né, é uma experiência de trabalho na qual ela realmente acredita, né, que pode ser, né, a cura, né, porque a pessoa vai trabalhar e vai estar trabalhando, vai esquecer, porque vai fazer outras coisas, vai ganhar o próprio dinheiro, né, então tá tudo certo, né, então o que eu observo muitas vezes nessa fala é um total desconhecimento. Por quê? Porque dentro desse espaço, dentro do espaço de trabalho, muitas vezes, né, ocorre uma série de violências, né? Várias violências a gente poderia descrever dentro do ambiente do trabalho. Violência institucional,
racismo, né? E o que está imbricado, né? O que está implicado, na verdade, dentro desse espaço, né? Eu preciso desse trabalho, eu não posso sair desse lugar, eu preciso dele, né, para me sustentar. Então, quando eu vou elaborando, né, que eu realmente necessito daquele trabalho, eu vou, na verdade, banalizando, né, naturalizando, na verdade, as situações de violência. Então, todas aquelas situações passam, né, a ser naturalizadas por mim, né? Então, a minha experiência, né, vai ser pautada realmente dentro daquilo que eu conheço, né? Então, quando eu vejo o outro, né, com esses sintomas, por exemplo, né, eu vou trazer a experiência que eu tenho, né? Então, tá, você tá triste, é só arrumar um bom trabalho que resolve. Então, isso está implicado, né, na experiência de cura que eu tenho para aquele processo de adoecimento, né? Que para a maioria dessas famílias, e aí eu estou falando na minha, né, no que eu tenho observado, né? Muitas vezes está atrelado, né, a esse contexto de trabalho, porque é o local onde eu particularmente significo toda a minha vida, né? Então, essa fala, né, ela pode estar implicada assim, né, quando eu falo para o outro, vai trabalhar que resolve, né, ela pode estar implicada assim numa situação de julgamento, né, mas a gente também está falando de um sujeito que não conhece, né, outro processo, não sabe, né, que aquilo de fato pode trazer consequências e prejuízos à vida daquela outra pessoa, não sabe, né? Então a gente também precisa. Então é dois movimentos, né? É o de tentar explicar para a família, né, o que está acontecendo, né? De fazê-los compreender que o buraco é muito mais embaixo, né? E a outra é a de realmente conseguir buscar um profissional, porque às vezes eu estou tão desmotivado, tão sem energia, né, para fazer qualquer movimento, né, de autocuidado, né, que eu acabo não indo nesse profissional, não é porque eu não quero, mas eu não tenho energia para isso, então eu preciso de ajuda. Às vezes eu preciso de ajuda até do outro, né, de se levantar da cama, né? Então, é onde, né, a família poderia contribuir também, pode contribuir. Olha, vamos juntos, vamos lá. Às vezes é um processo de adoecimento também coletivo, né? Tá todo mundo tão Exatamente. envolvido nesse processo do Deus ajuda quem cedo madruga, né? Batalha que Exatamente. você conquista, você vai conseguir, sim, porque é só se esforçar mais, é tudo tão baseado dentro de uma logística de meritocracia e tudo mais, que a gente não consegue ver o quanto machuca e o quanto é agressiva essa relação do trabalho, né? Ou essa relação de punição e recompensa. A qual desses dois deuses eu vou atender, né? E a gente fica nisso, não, mas a mão da punição às vezes bate mais forte, porque se eu sou punido ali pelo meu trabalho, eu não tenho a recompensa. Que é a recompensa? Eu consegui comprar um celular, eu consegui pagar o Netflix para desopilar, eu consegui tomar uma cerveja, sabe? A minha recompensa fica prejudicada, então eu vou ficar de olho em quem vai me punir mesmo. Então eu vou trabalhar mais pela punição, tentar garantir um pouquinho de recompensa do que qualquer outra coisa. Então, é um processo muito, muito louco, né? É um processo muito louco, é um processo de escravidão moderna, é um processo doentio e é um processo que precisa ser falado, né? A gente precisa dizer, e não é que Eu a gente fala concordo. de relação trabalhista que machuca, não é que a gente está falando que todo emprego é ruim, não é que a gente está falando que todo Não, mundo está ruim, está insatisfeito com é o uma emprego. relação muito dura de exploração. Sabe, que precisa ser falado, porque a gente precisa começar a construir relações mais sadias que vão impactar em toda a nossa vida. É, Exatamente. E a gente não está aqui dizendo que o trabalho não é importante, né? Como vocês bem colocaram, pelo contrário, né? A gente observa nesse momento de pandemia,
né, que o que mais tem se perdido, né, na vida é o trabalho, né? As empresas estão demitindo, estão desligando funcionários, né? E as pessoas estão desempregadas, né? E estão tendo que acessar o auxílio emergencial, que é o valor, né? Chegou a um desrespeito à dignidade, né? Enquanto ser humano, né? Então a gente está falando ainda de um processo que também adoece, porque se eu não tenho um trabalho, né, eu não consigo sobreviver nesse país, nesse lugar, porque eu não consigo me autossustentar, né? Eu não consigo comprar meu alimento, né? Eu não consigo investir na minha saúde, porque mesmo que eu seja usuária do SUS, por exemplo, né? Se eu precisar usar esse lugar e alguém me receitar um medicamento que não tenha na farmácia, eu tenho que comprar, né? E aí eu vou comprar com o dinheiro do meu trabalho, né? Então a gente isso é uma faca de dois gumes, né? E por mais que a gente esteja aqui apontando, né, as consequências, né, desse trabalho exacerbado na saúde mental, né, da população, né, que a gente está conversando aqui, a gente também está trazendo o quanto que a população precisa dele, né, para sobreviver, né, para se manter, né? E esse necessitar, esse precisar já gera uma angústia, né? Porque se eu não tenho, como é que eu Exatamente. vivo? Como é que eu vou me ajudar, né? Odena, Superando as incertezas. eu estava lendo no seu Facebook você falando quando você fez o curso de psicologia, né? Fez a faculdade, né? E você foi desmotivada por um professor, né? Você colocou lá que o professor ele achava que você tinha que ir trançar cabelo, né? Aquele preconceito, né? E a gente sabe que as pessoas mais afetadas pelo suicídio, né? Que cometem o suicídio é a população negra, né? São os homens, né? São jovens de 10 a 29 anos. E você falou que você atende mais pessoas pretas, né? Então, tipo assim, é muito importante, né, que pessoas pretas estejam se formando em psicologia, atendendo essas pessoas pretas, porque também as entendem melhor, né? Então, tipo, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu também tenho amigos que não vão, porque muitas vezes não encontra um psicólogo negro, e aí se sente intimidado ou acredita que não vão ser que não vão ser entendidos. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Claro, acho que são dois assuntos aí, né? A minha formação, né? E, enfim, né? A atuação, né? Pós-formação, né? Então, e tudo está atrelado Sim, ao racismo, obviamente. conta isso, né? Que ele te desmotivou, mas na verdade te motivou mais ainda, né, Helena? Sim, sim, também. Então, quando eu ingresso na psicologia, né, é um super desafio, porque eu acabei estudando na terceira melhor universidade de psicologia da América Latina, né, que é a PUC São Paulo, e lá o curso é integral, por exemplo, né? Então, você acaba estudando o dia todo, né? E é um integral cheio de janelas, né? Porque janelas que a gente fala é uma aula, por exemplo, começa às 10 e acaba meio-dia, a outra só vai começar às 4 da tarde, por exemplo, né? Então, nesse intervalo de tempo, né, você tem muito tempo, né? E essas janelas muitas vezes são propositais para que o aluno possa passar uma parte do tempo na biblioteca ou no laboratório estudando, né? Mais uma aluna preta periférica pensa, putz, esse era o horário que eu poderia estar trabalhando, né? Ganhando um dinheiro para poder me manter, né, na universidade, porque eu acho que quando se está numa universidade privada,
com bolsa de estudos, né, o maior desafio é a permanência, né? É muito difícil permanecer nesse lugar, né, se você não tem um mínimo, e o mínimo é o dinheiro, e para estudar, né, num curso integral, né, o trabalho fica quase inviável, né, porque não tem uma hora que dá para você trabalhar, né, porque geralmente as empresas atuam dentro de um horário comercial, que é das 8 às 18, né? Mesmo uma empresa de telemarketing, né, são 6 horas, e dependendo do horário, eu já não consigo, por exemplo, se eu entro às 10, né, e o primeiro horário da empresa de telemarketing é às 6 da manhã, eu saio meio-dia, ou seja, eu já não consigo chegar às 10 na universidade, né? Então, foi um desafio, né, fazer essa universidade, né, e me manter lá dentro, né? Então, foi um movimento de contação de moeda mesmo, né? Então, me lembro de vários momentos de eu ficar caçando as moedas em casa para ver se dava para pegar a condução e chegar lá. O próximo desafio era a apostila que eu não tinha para comprar. Então, foi uma graduação pautada em muitas dificuldades, né? Em muitos desafios, né? E aí, dentro, né, da permanência, não só financeira, a gente encontra também, né, os professores, né, racistas, né, abusivos, né, que usam, sim, né, do seu pseudo-poder, né, para sim, enfim, né, para nos colocar numa situação de muito constrangimento e humilhação, né? Então, dentro dessa, dentro de uma, dentro dessas dificuldades que eu pautei, né? Teve vários momentos que eu passei, eu fui passando os anos da psicologia mais preocupada, né? Com o dinheiro da condução do dia seguinte do que da teoria que eu precisava saber, né? Ou da prova que eu precisava fazer no dia seguinte, né? Então, foi uns momentos difíceis. Então, em alguns momentos, né, a minha intelectualidade ela foi julgada nesse espaço, né? O meu saber, né, ele foi apontado nesse lugar, né? E foi num lugar bastante discriminatório, né? Foi num lugar epistemicida, né? Também de não qualificar a sua produção, né, de sentido e escrita, né, como algo também importante para a construção do conhecimento. Pelo contrário, né, de jogar isso fora, né, e achar que isso, né, não faz sentido, né, dentro daquela universidade. Então, eu me lembro muitas vezes desse professor chegando e falando: olha, precisa rever aí se realmente vai ser se realmente é isso que você quer fazer, porque para evitar catástrofes futuras, por que você não vai cantar? Não vai ser cabeleireira? Você não disse que trança cabelo? Né? Por que você não faz um curso técnico? Né? Então, é sempre, não só Nossa, que ele, pesado, né? Pesadíssimo. muito, muito. E não só ele, vários outros professores, né, que tem aquela fala de achar que a gente precisa trabalhar com a realidade do aluno, né, daquela pessoa, né, quando, né, a gente sabe que as contingências dessa realidade muitas vezes não permite que a gente possa sim sonhar alto, né? Se eu estou num lugar, né, que eu vejo que eu convivo com muita situação de violência, né, a minha contingência ela vai ser sempre a violência, né? Por mais que eu tente sair, né, romper com aquele ciclo de violência, eu vou voltar porque eu estou numa contingência de violência. O que seria a contingência? Né? O local que eu vivo, o ambiente que eu estou, né, as minhas relações, tudo isso vira uma contingência de violência que muitas vezes não permite, né, que eu possa pensar que eu posso sim, né, ir para um outro lugar, romper com aquela situação, né? Então,
na minha opinião, né, na época enquanto estudante, né, o papel, né, do educador era exatamente estimular o aluno para que ele pense sobre isso, né, para que ele possa observar, né, o ambiente que ele vive, né, provocá-lo nesse sentido, né, e dar-lhe recursos para que ele possa romper com aquilo, né, pelo menos na minha naquele período eu pensava daquela forma, mas não, né? A universidade tinha a universidade privada, né, elitista, burguesa, né, tem, né, como premissa, né, esse discurso da realidade. Se a realidade dele é o curso técnico, vamos estimulá-lo a fazer um curso técnico para que ele possa trabalhar, mas não para que ele possa pensar, ter um senso crítico. Pensar, né? Com essa lógica de curso técnico. Observar, Né? Então, né, o que atravessa, né, essas pessoas e a partir daí tentar junto com elas construir possibilidades. Não, é só dizer, ó, não há possibilidade, né? Eu não te dou nem a possibilidade de pensar em uma possibilidade. Já está com dado, é certeza, isso. com certeza. E aí, nesse sentido, né, eu acho que o que eu mais vivi dentro da universidade, né, foi um medo, né, de achar que a minha contingência era não conseguir ser psicóloga, né, porque o meu saber era o tempo todo posto em xeque, né, sempre questionado, né? E isso também é uma expressão do racismo, né? Quando eu estou trazendo também, né, essa sensação de que o seu saber está sempre colocado em xeque, né? Você está sempre com aquela sensação de que talvez você não vai conseguir, né? Então, quando, né, E que não é o seu lugar, né? Que ali não é o seu Exatamente. lugar. O seu lugar é trançando o cabelo, né? Tipo, Exatamente. E aí, quando eu me formo, né, a sensação é essa: pronto, peguei o diploma, agora eu vou fazer qualquer coisa, menos psicologia, né, porque eu não fui autorizada, né, a atuar como psicóloga, né? Quando, na verdade, eu já estava com o diploma na mão, então era óbvio que eu tinha sido autorizada, né? Eu só precisava, né, enquanto sujeito, eu que precisava me autorizar, né, a atuar como psicóloga no mundo. Mas, na minha concepção, eu precisava da autorização do outro, porque foi o outro que me disse que eu não podia. Né? Então, e como pelo menos eu observo dessa forma, outras pessoas podem falar, não, eu não acho isso, que eu acho que é legal também. Né? Mas quando a gente pensa numa identidade negra, né, a identidade muitas vezes ela é construída também no processo coletivo, né? A gente se vê sim, né, no outro, né? Então eu precisava da autorização de uma outra pessoa que falasse, olha, né, eu preciso de você, né? Então quando eu chego, né, para atuar a primeira vez como psicóloga num serviço que vai atender, né, pessoas vítimas de discriminação racial, olha só que simbólico, né, a primeira pessoa atendida nesse serviço que eu vou atuar, né, e eu conto isso, né, naquela postagem, é uma mulher negra, né, que quando entra na sala, ao me ver, ela se emociona e ela fica uns 20 minutos chorando sem parar, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando, e não para de chorar. E aí, lindo, Brena. 20 minutos depois que ela para de chorar, que eu lhe dou um copo d'água, ela fala, olha, e eu na minha cabeça pensando, gente, o que será que esse mundo fez, né? Não acredito, racismo é fogo, eu já imaginando as inúmeras situações racistas, né, que essa mulher poderia ter sofrido. Ela falou assim, olha, eu não estou, obviamente que a situação que eu vivi foi muito difícil para mim no que tange a discriminação racial, mas eu ainda não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque é a primeira vez que eu sou atendida por uma psicóloga
preta como eu. Finalmente, eu encontrei alguém que vai entender o que eu vivo, o que eu sinto e o que eu digo. Eu não tive outra escolha a não ser chorar junto com ela, porque é isso, né? A gente também, acho que enquanto psicólogo, a gente também é importante que a gente também se humanize também e mostre essa sensibilidade para o outro, né? Você contando, eu já estou quase. Sim, Eu estou porque é caladinha aqui só observando, porque é exatamente isso. Gente, é emocionante, né? Então eu claro. chorei junto com ela, né? E ficamos 2 horas, né, conversando naquele primeiro dia, né? Entre ela trazer as questões que ela tinha vivenciado, né? Sofrido com a discriminação racial, né? Mais esse aspecto da clínica, né? Que naquele momento não era clínica, mas a gente nunca separa a clínica em atuação nesse serviço, porque a gente também se referencia na clínica, né, para trazer o nosso olhar, a nossa escuta para o outro, né? Então, acho que foi naquele momento que eu realmente foi naquela situação, né, que de fato eu me autorizei psicóloga, porque foi ela que disse para mim, né? Foi na prática, né? Foi ela que disse para mim que eu podia ser, né? Que ela precisava de mim, né? Eu preciso de você, né? E aí a psicologia fez sentido, né? Porque a gente está falando de um curso majoritariamente brancocêntrico, branco, né? Que tem uma participação significativa de pessoas brancas, né? É uma ou outra pessoa negra que você vai encontrar nesses cursos, né? Dentro da universidade. Então, quando ela falou aquilo para mim, aí que fez sentido a minha atuação. Eu falei, nossa, eu vou ter que dar um gás, agora sim eu posso fazer, né? Eu posso atuar com a psicologia. E aí que eu começo a atuar, e aí que eu começo a repensar, inclusive, as minhas críticas, né? Que eu ainda continuo com muitas críticas, mas ao mesmo tempo que eu também Você acredito fala com muito relação à profissão, às suas com críticas? relação à psicologia, né? Eu tenho muitas críticas à psicologia, ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, gente, cuidado se for postar isso no Twitter, não posta não, tá? Ao mesmo tempo, né, que eu tenho a psicologia como um instrumento importante e fundamental na transformação da realidade do sujeito, né? Então, eu acredito muito na psicologia. Mas a gente Acredito pode muito. postar, né? Mas eu acho que você está falando é bem importante. Não, mas eu te entendo, a gente sempre tem que ter críticas mesmo, a gente tem que ter o nosso senso crítico sempre aguçado mesmo, né? Eu acho que está certíssima. Até porque acredito que você também não deve ter, na faculdade não deve ter tido tantos autores negros, né? Psicólogos negros para você estudar, né? Então tem que ter essa crítica, sim, Dena. Sair desse lugar de conforto, né? Meninas, estamos chegando a quase 1 hora já de bate-papo. Olha como o tempo voa. Nossa, e a gente tem outros assuntos. Eu só vou dar alguns alôs aqui do chat. Valeu todo mundo que chegou. Fran, Elementos, DJ Nando, Paula, Bacortes, Gisele, Trigatinha, André, Michele, Brivité, Silene Cortes, Corte Certo. Galera, quem não tá seguindo a gente não consegue interagir pelo chat, então vai lá na Twitch, clica no seguir para conseguir mandar mensagens e algumas perguntas aqui e interagir com a gente. E dentro disso tem uma perguntinha. Voltando um pouquinho aí, questão de pandemia, a Paula Santana perguntou: com a pandemia, as pessoas cada vez mais estão lidando consigo mesmo, ou não? E observe que tem sido difícil essa relação, você com você mesmo. Como é a percepção da Dena em relação a isso? O que pode motivar essa dificuldade de lidar consigo mesmo, você acha, Dena? Nossa, que pergunta Que lugar é maravilhosa. esse que a gente não se aguenta? Que pergunta maravilhosa. Adorei essa pergunta e acho muito importante
principalmente pensando o momento em que vivemos agora, né? Eu tenho dois momentos de resposta para essa pergunta, né? E o primeiro, indo para a resposta prática mesmo, eu acho que antes da pandemia, né, pelo menos eu fico observando a mim mesma sempre, né? Eu me observava num movimento muito, muito maluco em relação ao trabalho, né? Eu me via mesmo dentro de um automatismo, né, no sentido de ter que estar sempre produzindo, ter que estar sempre atuando, né, e tendo que estar sempre trabalhando, né, em mais de 2 empregos, né, porque São Paulo é uma cidade muito cara, né, então você se vê tendo que fazer 1000 outras coisas, né, para conseguir sobreviver de forma digna, minimamente, né? Porque a lógica aqui no Brasil é sempre um mínimo, o ridículo, mas enfim, é isso. E aí eu não conseguia me observar, porque eu estava sempre naquela dinâmica, né, de correria mesmo, né? Como as pessoas dizem, né? Eu me via sempre correndo, sempre trabalhando e vivia cansada, né? Quando eu conseguia parar, eu não conseguia aproveitar o tempo que eu tinha para mim, né? Eu só conseguia dormir, né? Então, às vezes, as pessoas me chamavam para um lazer, por exemplo, eu falava, ai, tá bom, vamos lá. Mas aí, quando ia chegando perto, né, da hora do lazer, eu ia cansando, né? E aí eu Me falava, ai, identifiquei. exatamente. Eu ia cansando, eu falava, ai, gente, me desculpa, mas eu vou furar. Acabava sendo a furona, né, do rolê. Mas aí, né, só na pandemia eu pude observar a lógica acelerada na qual eu estava submetida, né, dentro da minha humilde vida, né? Então foi a partir da pandemia que eu pude observar esse processo, né? Mas também foi difícil, né? Não foi um movimento simples e rápido de fazer. Eu pude observar esse processo, né? E pude aos poucos desacelerar esse processo. E aí, quando eu desacelerei, né, esse processo corrido, né, da minha vida, né, eu pude entrar em contato comigo, né? Porque aí, quando você desacelera, né, você consegue mais tempo de qualidade de vida para se observar. E qualidade de vida pode ser muitas coisas, né? Mas aqui a gente está falando do tempo, porque o tempo é qualidade de vida também, né? Então, quando você desacelera, você ganha tempo, né? E aí, quando você ganha tempo, né, você consegue passar mais tempo consigo, né, revendo várias coisas, né? E aí é onde chega o conflito, né? Porque a gente não estava habituada a parar, né, para se observar, né, e se ver fazendo várias coisas que a gente, né, não gostaria de fazer, mas esse é o momento, né, que a gente tem para observar esse processo. Claro que a gente não gostaria, né, né, a gente realmente gostaria que o tempo, né, não fosse esse, né, o momento não fosse de pandemia, mas se é o da pandemia, né, acho que uma das coisas, né, importantes da gente pensar sim o movimento de passar mais tempo consigo mesmo, e aí eu convido a todos para se autoconhecer, que é importante, né? Esse é um movimento que a gente tem que fazer, né? Porque na dinâmica doida da vida, né, de São Paulo, por exemplo, né, a gente acaba se distanciando desse processo, né? Então, o autocuidado, por exemplo, é um movimento importante que ajuda no processo do autoconhecimento e a entrar em contato com a gente mesma. Ah, mas o que é isso, Dena? Né? O que é o autocuidado? Né? Então, de repente, é fazer alguma coisa que eu já não fazia há muito tempo, mas que eu gosto de fazer, que eu gostava,
né? E naquele momento fazer com mais qualidade, por exemplo, né? Que seja passar um creme no corpo todo, que na correria a gente passa só na parte que vai aparecer, no braço e sai correndo, né? Mas, né, nesse momento, a gente tem a possibilidade de passar um creme, por exemplo, no corpo inteiro, né? E olhar para esse corpo, né? Na verdade, se a gente não conseguir olhar para ele, que olhe para uma parte que você goste mais. E contemple, pelo menos por 3 minutos, aquela parte que você gosta. Né? Mas contempla mesmo, não é para ficar achando um defeito que aí não vale. Né? Porque a gente tende a olhar e falar, ai, essa cicatriz é horrível, não tinha observado. Não, né? É de olhar mesmo para essa parte que eu mais gosto e amá-la, né? Construir afeto com essa parte, né? E fazendo esse exercício todos os dias, né? Em outras partes do corpo, né? Até que você comece a criar um outro olhar para você, né? E comece a se relacionar consigo de uma maneira mais saudável, porque essa maneira que a gente se relaciona com a gente hoje, né? Foi nos colocada. Essa não é a maneira que é para a gente pensar, não é para a gente se odiar, imagina, não tem nada de errado com a gente é maravilhosa, maravilhoso, né? A gente é o máximo, É uma né? Então a gente construção cheia de conceitos alheios, né? exato, e a gente precisa pensar dentro desse contexto, né? Para não cair na armadilha, né? Do que a sociedade nos coloca, né? De se distanciar da gente mesmo, de se odiar, de criar uma relação ruim com o nosso corpo e até de nos matar. A ideia de nos matar Isso, é, é uma ideia imposta, viu? Não é uma é, ideia nossa, não. Não é uma não, ideia concordo nossa. plenamente com você. Eu acho que existem aí milhões de maneiras de matar a gente, né? Até essa questão mesmo de fazer a gente se odiar, né, Dena? Mas é muito interessante você trazer essa dica ou essa lição mesmo de se contemplar, né? De pegar leve com você mesmo, né? Não é tipo, você fala, ah, tá, eu tenho isso, mas quem não tem, eu sou assim, mas sabe o que que eu faço para melhorar, sabe? Assim, e não ficar se julgando tanto, né? Nós mesmos, a gente se julga muito e se cobra demais, né? Também. Eu acho muito interessante Exigência em cima da mulher. isso que você trouxe. Eu acho que a gente podia começar a falar sobre a sua caminhada musical, né, Dena? Porque eu te conheço na música, né? Eu te conheci no hip hop, na verdade, né? Quando lembro que você participava, você teve um grupo de rap, né? E você também participava em várias outras, com vários outros artistas do rap também e tal. E, e depois disso, depois você foi para a sua caminhada mais sua mesmo, né? Então, eu queria saber desse seu processo, sabe? Assim, de você ter saído do grupo e depois ter se entendido como artista e fazendo o que você se identificava mesmo. Assim. Queria que você falasse sobre isso. Queria trazer Claro. rapidinho só duas reflexões que surgiram aqui no chat. Uma muito bem pontuado, Eric, esse senso comum de que a vida é bela, lembrando muito bem o filme, né? Acaba sendo devastador para quem está deprimido e gera mais culpa. Também tem aqui do Código Certo, é foda essa parada. Ao nosso redor, família e par que quase ninguém leva a sério. E quando levam em consideração, tentam deslegitimar qualquer coisa que a gente faça ou fale, do tipo, ah, essa pessoa aí tá doente da cabeça, ela está exagerando ou não leva a sério a opinião da pessoa que está fazendo um tratamento ou está lidando com alguma questão aí de saúde mental. E tem a academia é racista e sufocante. E ela tenta o tempo todo te colocar para fora dizendo que você não pertence àquele lugar. Não só a academia, né? O universo todo, o universo do trabalho, a academia e toda essa constituição de lugares em que não nos aceitam, não nos permitem e não nos querem ali, traz esse peso todo para a gente, né? Essa constituição racista.
Uma outra perguntinha da Bárbara, mas eu trago mais para o final. Rádio Mistura chegando. E é isso, gente. Bora tocar o baile. Conta aí, Dena, da sua fase artística, que é maravilhosa também. Legal, só agradecer as contribuições, né, nas reflexões do chat. Acho que é isso mesmo, né? Acho que às vezes a gente acaba indo, né, para esse lugar mesmo do vislumbre, né, de que tá tudo certo, né? E isso às vezes é uma fuga mesmo, né? E isso, né, deve ser observado, né? E em relação, né, à sensação de não legitimidade, isso é muito adoecedor, principalmente dentro, né, de observações, né, acerca da saúde mental, né? Sem dúvida, o sentir-se deslegitimado, né, banalizado, desqualificado, né, em relação ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando, ao que eu estou colocando, de fato é algo que não ajuda, pelo contrário, né, só contribui, né, para uma outra violência, né, que também esse preconceito, né? Porque quando a gente taxa, né, dessa forma como ele falou, essa daí tá doida da cabeça, tá louco, a gente já está nessa fala, né? Fazendo aí uma fala pautada num preconceito, e isso não ajuda em nada, né? Pelo contrário, né? Só desqualifica mesmo. Agora, em relação à caminhada musical, e aí eu acho que as duas coisas estão alinhadas, né? Porque eu sempre gostei de cantar, né? Canto desde criança, e nunca pensei, né, que um dia, e desde criança, né, que o sonho, né, e era um sonho muito, né, num campo das ideias, né, de ser famosa, né, de cantar em palcos, em grandes festivais, né, de ser conhecida por todo mundo, né? Então, isso sempre passou pela minha cabeça, né, na infância e na juventude, mas é só na fase adulta, né, que isso começa a ser construído, né? Porque aí eu entro em contato com pessoas que vão me mostrando alguns caminhos, né? E aí é nesse caminho, né, que eu também vou percebendo o quanto que esse lugar também pode ser frustrante, né? Também precisa ir pisando com cuidado, né? Porque eu ingresso na música a partir do hip hop, né? Então, o meu primeiro grupo de hip hop da época foi o Denegri. Eu cantei nesse grupo durante 2 anos, né? Éramos 6 a novela, né? 5 homens e uma mulher, né? Inclusive um dos homens, né, que cantava com a gente era tanzaniano, né? Então ele cantava em Swahili. Era bem bonito o grupo, maravilhoso, né? E eu vinha trabalhando muito dentro do back vocal, né? Sempre aquecendo aí os refrões, mas também trazia algumas rimas, né? E aí foi dentro desse grupo, né, que eu construí juntamente com outro MC a música Menina Pretinha, que é uma música que vai engrenar aí, né? Acho que engrenar, não sei se é a palavra, mas é uma música que vai fazer com que a MC Sofia se apresente enquanto MC, né? Porque foi uma das primeiras músicas que ela cantava quando ela ia para os lugares, né? Com a avó dela vender as bonecas Maquena, né? E aí uma das músicas que ela cantava era Menina Pretinha, né? E como é uma música que tem esse compromisso político também, né? Porque tem uma letra que traz, né, um pouco
do que a gente sofre enquanto racismo, né, que fala um pouco da identidade também racial, né, é uma música que chama atenção, né, das outras pessoas, principalmente porque é uma criança que está cantando, né, é uma criança que está trazendo essa observação, né, que está trazendo como que é o racismo no universo dela, da primeira infância, né? Então é algo que chama atenção, que cresce os olhos das pessoas, né? E é algo bastante comovente, né? Ao mesmo tempo que é bonito, é algo que nos toca, porque é uma criança, né? Porque na época ela era criança, quando ela começou a cantar essa música, é uma criança falando sobre racismo, né? Do racismo que ela sofre, né? Então foi uma música que acabou ganhando bastante destaque na voz dela, né? E foi uma música que também, antes de chegar na MC Sofia, né, foi uma música que foi me apresentando dentro de uma carreira e uma perspectiva solo, né? Porque aí quando eu saio desse grupo, né, de hip hop que dura 2 anos, eu acabo levando essa música, me inscrevendo com ela num festival de mulheres MCs na época, né? E nesse festival participou vários grupos, inclusive Odisseia das Flores, né? Foi um grupo que participou desse festival. A própria Preta Rara, na época, com Tarja Preta, né? Que não era Preta Rara, né? Era o Tarja Preta, né? Enfim, a Isalu fechou o festival cantando, né? Algumas músicas. Então, foi um festival que teve 3 lugares, né? Então, o primeiro lugar foi a Amanda Negracin, que participa desse festival e ganha o videoclipe. O segundo lugar foi a Dena, né, que ganhou. Na época eu ganhei a gravação de um single que foi muito legal, que foi o single da Menina Pretinha, né, que está aí no YouTube, menos nas outras plataformas, que eu ainda sou atrasada nesse contexto, né? E o terceiro Já lugar. tô, Dena, nas plataformas pra gente. Ai, menina, todo mundo fala isso, mas nossa, é uma dificuldade. Mas enfim. E o terceiro lugar foi a Preta Rara, né? Na verdade, o Tarja Preta, né? Que eram duas, era uma dupla, né? Tarja Preta ganha um microfone Shure, assim, elas ficaram super felizes também, né? Porque a gente sabe, pelo menos naquele período, né? Porque agora a galera tem investido bastante em produção, né? Em equipamento, então, né? Você vai nos festivais, né? Da quebrada, né? De hip hop, você já encontra, né, equipamentos legais aí para a galera se Bom, apresentar, né? mas Não tinha naquela. grana, né? Eu acho que ainda não tem. A gente, na conversa que a gente teve, você falou um pouco aí do recorte da cultura, inclusive nessa questão do online, né? A chegada da pandemia, o atendimento, tanto o atendimento, a psicoterapia online, como também a questão cultural, os artistas como estão tendo que se virar aí no meio dessa pandemia e se adaptar, e às vezes sem ter recurso. Preferia não ter recurso. Não é para todo mundo que está chegando a internet banda larga, não é para todo mundo que está chegando o computador transado, o celular aí sei lá que número 250 e tantos, Samsung, sei lá o que, né? Não é todo mundo que tem isso, que tem a tecnologia na palma da mão, como vendem por aí, né? Com certeza, com certeza. Acho que esse também é um dos desafios desse momento da pandemia, né? A gente pensar esse novo normal, né? E aí, voltando, né, à discussão de saúde mental também, né? A gente precisa pensar esse novo normal, porque eu também não sei se esse novo normal é, é o que a gente quer de fato, né? Não sei se ele cabe, né, dentro do contexto das nossas vidas, né, do que a gente vive. Esse novo normal, não sei se ele nos atende, né? Talvez não. Eu acredito que não mesmo, né? Esse recurso online, esse recurso da rede, como a Luciane bem colocou, não chega para todo mundo,
né? E quando chega, chega ainda com bastante dificuldade, né? Então, não sei até que ponto que isso realmente, que a gente realmente quer, né, se adequar e se adaptar a este recurso, que também é outra coisa introjetada, né? Outra coisa posta aí para a gente, né? Da gente ter que se adaptar, né? A gente Exatamente. não é tão Exa além dessas questões, né, financeiras, a internet não está aí para todo mundo, embora, tipo, como a gente está aqui no Sudeste, aqui na capital, a gente tem mais acesso mesmo, mas acho que no resto do Brasil a questão é mais complicada. E esse lance dos artistas, né, Dena? Tipo, a gente tem consumido bastante arte, né? Nesse lance de pandemia. No entanto, os artistas também foram muito afetados, né? Principalmente esses que não têm tanta grana e apoio, etc., né? Nossa, total, total, né? Chegou a ser desrespeitoso, né? O processo, né? Com a cena alternativa, né? No que tange os artistas, e de fato a forma, né? Como tem se organizado também é questionável, né? No início da pandemia, nós vimos muitos artistas sem recursos, sem trabalho, né, sem nenhum recurso financeiro para dar continuidade, né, aos seus trabalhos artísticos, mas principalmente a sobreviver, né? A gente viu vários artistas com dificuldade de manter-se, né, no mundo, né, pensando ordem prática, alimentação, aluguel, enfim, né? Então, eu vi pela rede social alguns poucos movimentos, né, dos artistas, no sentido de fazerem algumas manifestações online mesmo, né, criticando, porque a gente viu bastante investimento, né, em artistas de renome, mas a gente não viu nenhum investimento para a cena alternativa, né? A gente não viu nada, pelo contrário, né? A gente viu mesmo foi um processo de exclusão, né? Um processo de desqualificação desses trabalhos, né? Então também foi outro aspecto que gerou bastante angústia, né, por parte dos artistas, né? Principalmente porque é um desafio, acho que para todos nós que cantamos, né, que principalmente para quem vive de música, né? Porque eu acho que um dos desafios maiores é exatamente fazer essa escolha, viver de música, porque não é nada fácil fazer essa escolha, né? Essa escolha é pautada de fato em cima, né, de muitos processos, né, principalmente o sonho, né, e a tentativa de bancar mesmo, assim, legitimar, né, o quanto que essa arte, né, ela precisa ser valorizada, né? Então, acho que quando o artista escolhe viver de música, de arte, né, é um gesto político, né, uma postura política muito forte, muito importante e muito necessária, né, porque ela não é fácil, né? Nem um Então, E pouco, exige né? muita coragem, né? E sim, que lugar é esse, né, que a gente paga vários reais aí numa calça que veio importada sei lá de onde, e quando uma mana vem falar que tá costurando ali a parada dela, tá fazendo o crochê dela, tá fazendo a pintura dela, a gente pede desconto. Então a gente tá sim, entrando na loja do shopping, tá pedindo desconto também. Tô comprando meu celular caríssimo, parcelando em sei lá quantas mil vezes, parece financiamento imobiliário, o quanto que as pessoas pagam no celular hoje em dia. Eu tô pedindo desconto lá também, porque se eu não tiver pedindo desconto lá também, não pede para as mana, não pede pro tiozinho que tá ali vendendo eu moro aqui, tô morando em Brasília, né? E aqui tem uma praça, tem um monte de food truck e tudo mais, uma galera tentando ganhar grana mesmo, na hora do almoço eles ficam
vendendo coisas para os trabalhadores que não têm condições de comprar nos próprios comércios que trabalham. E aí, você vai ficar pedindo desconto pro tio do churrasco, sabe? Então, essa coisa que você falou da valorização faz todo sentido mesmo, assim. Precisa entender que a gente Sim. precisa valorizar os nossos, né? Que o dinheiro Não, precisa circular entre nós. exato, a gente tem que valorizar e toda uma estrutura, né, gente? Tipo, é o produtor, é o músico, é o artista plástico, é a mídia alternativa que cobre, né? É toda uma estrutura, né? E que a gente ainda não tem muito isso, né? De se fortalecer. Diante disso, Dena, você tem feito lives também, né? Como Desde que começou a pandemia. as lives, né? Sim, né? As lives acho que foi um recurso que eu acho que foi muito bem pensado, né? Por parte de alguns artistas aí. E aí eu acho a ideia das lives uma ideia bem bacana no sentido de comunicação, né? Porque a live vai divulgar, a live vai continuar, né? Entrando na lógica de que você está apresentando seu trabalho e tudo mais, né? Mas um aspecto da live são os recursos utilizados, né, para fazer uma live, né? Porque é isso, dentro deste novo normal, né, essa proposta para nós que também somos artistas e que vivemos de música e de outras artes, ela é muito complicada no sentido de que muitas vezes a gente precisa de um recurso mínimo, né, para adaptar o espaço que a gente está, né, para conseguir apresentar um trabalho dentro das condições que ele merece, né? Então, por exemplo, nesse período de pandemia, né, que eu tenho estado em casa, por exemplo, eu assisti algumas lives de artistas, né, de cantores, e uma que eu assisti, né, que inclusive me deixou bastante tocada, que é de um cantor que eu gosto muito, foi a do Milton Nascimento, por exemplo, né, onde ele até eu assisti ele sozinho, depois assisti uma outra live que ele faz convidando a Xênia França e a Lineker, mas aí você vê a qualidade do som daquela live, você fala, cara, e o próprio recurso que foi adaptado, né, para o espaço que ele estava, para a casa dele, para aquela live acontecer, você fala, gente, é surreal, né? É surreal, que massa, né? E aí, quando você vai olhar uma live como a da Dena, por exemplo, né, que é feita nesse espaço que eu estou falando agora, Mas né, é não tem. engraçado você falar isso, porque o da Tereza Cristina também, né? Ela começa sem patrocínio, ela mesma ali, trocando uma ideia, e também mulher negra, né? A questão do samba, que é tão machista, né, Dena? Também tem isso, né? Mais outro exemplo, né? Sim, acho que a live da Tereza Cristina também é outro exemplo, né? E é muito isso que você falou, ela começa a live sem patrocínio nenhum, depois de um tempo que ela vai ganhar o patrocínio, mas até ela ganhar esse lugar, né? Foi toda, né? Uma Foram construção, várias, né? exatamente, foram várias semanas fazendo lives que viravam quase à noite, né? 2 horas da manhã, você ligava o Instagram, lá estava a Tereza Cristina disponibilizando uma parte do tempo dela, da vida dela, né, para aquele processo, para aquela live que ela fez assim muito, né, na brincadeira. Vamos fazer uma live então, né? Você ficar Vamos fazer provando, né, essa capacidade que a gente tem enfim, de qualquer coisa, de realizar qualquer coisa. A gente precisa provar, dizer que leu, crescer milhões de seguidores para depois alguém chegar e te reconhecer. Meninas, essa. 1h20 de live, a gente precisa. A gente precisa seguir aí. Batemos 400 seguidores hoje, então quero ver esse chat lotado
obrigada de coração. Dena é maravilhosa e ela vai voltar, gente. Não pense que vai Obrigada, ser só essa live, gente. não, que vai ter, A gente tem vai muito ter muito assunto. mais, muito assunto. E aí a gente quer trazer duas curiosidades, indicações da Dena, para que as pessoas deem uma pesquisada aí. A primeira é da Toni Morrison. Nasceu em 1931 nos Estados Unidos, é formada em letra pela Universidade de Howard. Estreou como romancista em 1970 com O Olho Mais Azul, que é este livro que Dena indica, e foi a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Aposentou-se, teve a graça de se aposentar, nós não teremos, em 2006 como professora de universidade da Universidade de Princeton. Faleceu ano passado, Toni Morrison. Então, a dica é do livro O Olho Mais Azul. E também tem outra dica que é a Raquel Almeida, que é uma paulistana, poetisa, escritora, arte educadora e produtora cultural, cofundadora do coletivo literário Elo da Corrente. O nome do livro é o Contos de Ionu. E o blog da Raquel é Raca com K, R-A-K-A, Almeida, tudo junto, blogspot.com. São as duas dicas aí que a Dena trouxe hoje para gente de livros, dicas de leitura. Eu pedi para você cantar e você deu uma titubeada, mas o chat também pediu. Colocaram lá, que voz maravilhosa, pede para ela cantar um trechinho de alguma coisa ou ela recitar alguma poesia. E aí eu queria muito, Dena, que vocês cantassem, se possível, um trechinho de algo para a gente e falasse do coletivo Manifesto Crespo. Nossa, que legal, claro. Acho que eu vou. Nossa, pena que eu não tô com meu pandeiro aqui. Não dá tempo de pegar, né? Tá fácil? Sim, corre lá, eu vou aqui conversando com o povo do chat. Rapidinho. Vamos recebendo a maravilhosa Dena Souza. Enquanto isso, então, a gente vai fazer a divulgação de hoje do nosso jabá social, que é falar do Breno Loeser. Quem é Breno Loeser? Breno Loeser é nada mais, nada menos quem fez as últimas ilustrações para os programas do Unicef. E é quem gentilmente cedeu as artes que nós utilizamos no nosso programa. Toda essa máscarazinha que vocês veem aí em volta, tem Orumilá, que já estava inclusive desenhado, esperando a nossa chegada. Então, toda essa parte que tem Orumilá e todas as artes que a gente utiliza para a divulgação do programa, que tem as informações nossas, as artes de Orumilá foram feitas por Breno Loeser. Então, sigam as redes sociais do Breno. No Instagram, a gente também consegue contato com ele via direct e ver como é que tá a agenda dele, que é @BrenoLoeser com S. Lá no Instagram vocês conseguem conferir tudo que é de produção desse moço maravilhoso. Daqui a pouco a produção coloca um pouquinho aí da página do Breno também na telinha. Já voltou! Vamos lá? Vou cantar uma da minha referência maior. Acabei de falar dele, Milton Nascimento, tá bom? Vou cantar Peixinhos do Mar, tá bom? Ensinou a nadar, ensinou a nadar, foi marinheiro por os peixinhos do mar, foi marinheiro por os peixinhos do mar, ensinou a nadar, ensinou a nadar, foi marinheiro por os peixinhos do mar, foi marinheiro por os peixinhos do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Nós temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Nós temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Ei, quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar?
Maravilhosa! Respirando. Maravilhosa, maravilhosa. De uma Nossa, o nosso energia segundo de. programa, o nosso segundo com entrevista, e a gente já tem esse presentão, né, gente? Olha que Ai, honra. obrigada, Maravilhosa. Dena. Obrigada mesmo. E aí, Dena, se você puder falar um pouquinho do que é o Manifesto, Coletivo Manifesto Crespo, e na sequência emendar aquela perguntinha que é: que ancestral você quer ser? Ah, demorou. Manifesto Crespo é um coletivo formado por mulheres negras, né, em meados de 2011, que tem por objetivo discutir, né, relações étnico-raciais a partir da linguagem das artes, e aí a gente se pauta em algumas oficinas temáticas para levar essa discussão nas quebradas, né, para levar essa discussão também nas escolas, porque o nosso foco é o trabalho de base, né? A gente acredita que é a partir desse trabalho que a gente consegue fazer também alguma transformação no mundo. Então, eu convido a todos, né, para curtir a nossa página no Instagram, Manifesto Crespo, está lá também no Facebook, e acompanhar um pouco dos nossos trabalhos já realizados, né, e dos trabalhos que estão por vir, porque a gente também tem uma agenda aí, a gente também faz algumas lives também temáticas, então acho que é importante as pessoas seguirem, observarem e compartilharem esse trabalho de mulheres pretas, afro-indígenas, tão potentes. Maravilhoso, maravilhoso. A gente se reconhecer, né? Entender que viemos, Sim. entender toda essa questão estética que ficou jogando durante anos na nossa cara, que a gente, em todo lugar que vai, todos os anjos são brancos, as bonecas são brancas, e a gente não se reconhece e começa a pensar que tudo que é nosso é proibido, tudo que é nosso é feio, que os nossos lábios não são aceitáveis, que os nossos narizes não são bons. Eu diversas vezes já ouvi as pessoas falando assim, mas você não quer colocar aparelho? Eu falei assim, olha, o meu dentista não fala que eu preciso colocar aparelho. Agora, assim, o espaço do meu dente não me incomoda. E aí, depois de um tempo, eu fui pesquisar e ver que nos povos africanos eles dizem muito que esse espaço significa riqueza, abundância, prosperidade. Eu falei, quer fechar meu dente nada? Deixa meu dente E as aberto. pessoas que nem são dentista querem arrumar seu dente, né? Então, Deixa eu incrível. próspera. Poxa, olha, símbolo da prosperidade, deixa eu próspera aqui com o meu dente com espaço. A gente se Axé, reconhecer. Axé. E aí, que ancestral, Dena, essa maravilhosidade toda é ser. ai, gente, nossa, essa é uma das perguntas mais difíceis para mim, né? Está sendo responder, mas uma ancestral que eu tenho pensado muito e que eu gostaria de ser e que é referência na minha vida, né, e no meu ser no mundo. Eu sei que é clichê, mas a ancestral é a minha avó Odila. É Não uma é ancestral. clichê, não é clichê, né? São as nossas ancestrais, essas mulheres fortes, né? Essas mulheres nas nossas vidas, né, Dena? Sim, sim, ela partiu há 2 anos atrás, hoje está lá no Reino de Orum, também reinando, e ela deixou um legado que é a sua serenidade, né, a sua leveza, a sua força, né? Ela deixou também algum legado de histórias, porque ela era uma super griozona, assim, estava sempre contando histórias e fazendo rodas, né, para falar desse processo. Então essa é a ancestral que eu quero ser, quero seguir a partir dessas referências dela. Como que era o nome Maravilhoso. da sua avó? Odila Maria. Dona Odila. Dona Odila, seja muito bem recebida aí no Orum, que esteja nos Axé. vendo e nos abençoando. Dena,
Tem uma perguntinha da Bárbara que eu achei importante trazê-la, assim, porque acho que explica muito, inclusive, quem tu és nesse enfrentamento todo dessas questões. Seu corpo é político, Dena é política, Dena desbrava, né? E não é tão fácil assim desbravar, como você mesma disse, é cansativo, né? Às vezes a gente, ao invés de pensar numa leitura, a gente está pensando no que a gente vai comer, a gente está com fome. E a academia, ela é cruel nesse sentido. E aí a pergunta é: como você entende o reflexo dessa formação racista dentro da universidade, na atuação clínica dos profissionais nos consultórios? E aí eu Eu não queria emendar. entendi. Eu não Como que entendi. Pode você, repetir? como você entende o reflexo dessa formação racista dentro da universidade, na atuação desses profissionais quando eles vão clinicar? E aí eu queria, depois dessa pergunta, você nos deixasse uma mensagem com relação ao seu sentimento novamente ao receber a sua primeira cliente e ela se emocionar ao te ver. Sim, claro, com certeza. Eu realmente, hoje em dia, eu faço parte assim de um ciclo de profissionais majoritariamente pretos, né? Então eu acompanho muitos psicólogos pretos, né? E eu vejo as suas intervenções, né? Dentro das suas clínicas, dentro das suas falas, intervenção no sentido de pautar o racismo, né? Como algo a ser denunciado, né? Como algo para a gente pensar dentro da clínica, né? Como algo para a gente rever em clínica, né? Então eu entendo, né, a atuação destes profissionais, né, do qual eu estou ali no meio inserida, de suma importância, principalmente para a população preta, não só, né, mas pensando na importância da continuidade de uma luta antirracista, né? Entendo também aos meus colegas, né, não pretos, né, a importância também, né, deles começarem a pensar e refletir sobre esse tema em suas clínicas, né, e começar a pautar a discussão desse tema em suas clínicas, né, porque a gente precisa também da contribuição deles, né? A gente só consegue, né, desconstruir o racismo, né, a partir do momento que a gente consegue causar uma reflexão nessas pessoas, né? Então eu entendo a psicologia, né, como campo de atuação fundamental, né, na luta antirracista, porque eu acredito que ela é capaz também de promover essa reflexão, né, de promover essa provocação no sujeito, né? Então eu vejo que todas, né, essas manifestações racistas, né, que a gente viveu, eu, né, especificamente, outras pessoas viveram, né, na universidade, né, em relação à psicologia, né, elas só serviram, né, para que a gente, sim, né, de fato, esteja ciente de que o racismo existe também dentro desse lugar, porque a gente está falando também de um tipo de racismo institucional, né, a importância, né, de pautar isso dentro da universidade também, porque a universidade também precisa começar a fazer essa discussão, né, está na hora, né, também da universidade também sair desse lugar, né, de fingir que ela também não é produtora, né, dessas violências, né, principalmente no campo racial, né, e né, continuando, né, eu de fato penso que essas situações serviram para que a gente pudesse repensar talvez a nossa clínica, né, no sentido de atuação, né? Então, brevemente, né, eu me lembro quando a gente teve numa aula de psicologia social a discussão desse tema e o quanto que foi
difícil, né, para os alunos não pretos digerir esse tema, né, falar sobre esse tema, né, e sair dos seus lugares de privilégio, né? Então, eu acho que cada vez mais a universidade precisa continuar pautando a importância da gente falar sobre esse tema e dos profissionais estarem cada vez mais sensíveis e atentos a essa escuta clínica, né? Para que a partir desse lugar a gente possa fazer a intervenção dentro de uma concepção de luta antirracista. Ai, respondi? Nossa, com certeza, achei Super respondeu. muito esclarecedor, muito enriquecedor também. Ai, tomara, né? Érica, considerações finais? Bom, a gente está terminando, né, esse bate-papo super bacana, né, que eu já imaginava que seria com a Dena, né? Como eu disse, eu acho a Dena muito talentosa, quis trocar uma ideia com ela, eu sempre quis trazer ela para o Bocada, e porque agora entendo, né, esse lance da sua avó, né, tipo, realmente você acha que tem essa tranquilidade, né, e esse afeto, assim, com as pessoas que estão ao seu redor, sabe, Dena? Tipo, o hip hop o ambiente onde eu te encontrei, né, é um ambiente em que eu encontrei muitas pessoas legais, né, muitas pessoas importantes, mas nesse sentido, né, nesse acolhimento, e foi muito legal ter te encontrado, né, ter tido a oportunidade de ver você também cantar, e eu sempre pensava assim, gente, a Dena precisa lançar um disco, ela precisa fazer, mostrar esse talento dela, porque eu sempre achei que você era muito talentosa mesmo, né? Enfim, muito feliz que a gente tenha conseguido trocar essa ideia, seja o segundo programa do Orumilá, seja contigo, e muito feliz da gente ter batido esse papo também. Eu acho que a gente tem que trocar mais ideias, observar, como ela disse, né, essa questão do, da psicologia, né, da terapia, né, da gente desmistificar, da gente tirar esse lance do preconceito. Dena, é bom a gente ter batido esse papo nesse momento também de pandemia, onde está todo mundo tendo que lidar consigo mesmo, né, Luciene? Todos nós. E é isso, gente. Obrigada a todos que estiveram com a gente, né? Muito bom a participação de vocês, as questões que vocês trouxeram. E é isso. Boa noite a todos e seguimos. Dena, considerações finais? Eu? Ai, gente, eu quero agradecer imensamente esse convite. Acho que é sempre bom, né, falarmos sobre esses temas, ainda mais nesse momento, né, onde a gente se sente tão angustiado, né? Acho que esse é um tema super relevante, né? Creio que caiba, né, trazer mais profissionais, né, para também debater não só esse tema em específico, mas talvez pensando, né, saúde mental também em outros aspectos da vida, né, para que a gente cada vez possa refletir sobre a importância, né, de discutir esse tema em todas as esferas da vida, né? Acho que esse tema também ajuda, nos ajuda a se autoconhecer, né? Fazer a reflexão acerca desse tema nos ajuda a se autoconhecer. Então, eu quero agradecer, né, o espaço, quero agradecer a todos, né, que estiveram aqui, os que estiveram nos bastidores, por ter dado essa força, né, por ter dado essas orientações, para que a gente pudesse fazer um programa lindo, né, com esse bate-papo super tranquilo, né, no sentido de que, né, a gente está super aqui em sincronia, sintonizadas, né,
mesmo diante também de temas que a gente sabe que também são difíceis de serem debatidos, uma vez que também atravessa as nossas vidas pessoais, né? Então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês aí por ter me ouvido e pedir desculpas também, porque eu falo muito, creio que precisa de mais um programa. A gente continua. Com certeza, a gente Ai, precisa de mais toda... programa. A gente tá chavecando a Dena, né? Falando para ela vir entrevistar uma galera com a gente. Vamos ver quanto tempo a gente vai continuar nesse chaveco até ela aceitar a proposta, gente. A gente quer agradecer também a sua presença, Dena. É muito importante te ouvir falar, assim. É papo sério com leveza, com amor, com carinho, com acolhimento e com aquilombamento. Então, assim, é tudo que Orumilá quer trazer, sabe? Quer conseguir tocar um pouquinho a nós mesmos, primeiramente, e depois a alguma pessoa que precise desse toque. Quero agradecer toda a galera que ficou aí no chat. Vai embora não, que a gente tem after, bailinho de garagem, na Valeu, hein, sequência. gente? É só manter aí que a gente já vai passar. E os recadinhos semanais que são: sigam as nossas redes sociais, Bocada Forte tá aí, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter e YouTube. No YouTube, esse programa, inclusive, ele sobe daqui a alguns dias para lá. Lembrando que amanhã tem algo a dizer. Primo Preto sendo entrevistado a partir das 20 horas. Imperdível, galera. Vamos lotar isso aqui, fazer um monte de pergunta pro Primo Preto, que é uma história, né? É um personagem aí dentro do movimento hip hop. Na sexta-feira, Imperdível. imperdível. Na Eu vou... sexta-feira a gente tem o nosso bailinho de garagem. Às 17, a partir das 17 horas, a gente já inicia com aquelas melodiazinhas, a dancinha da vassoura e depois cai no passinho. É uma maravilha, gente. Já separa sua cerveja, já vamos o petisco, pro happy polvo hour. rosa e bora pro happy hour. E na próxima segunda, o Urumilá traz Arthur, que é psicólogo e também alguém que contribui aí com o site Bocada Forte, e duas voluntárias do CVV, do Centro de Valorização da Vida, Setembro Trabalho Amarelo, e a lindo, gente né? tem olhado muito para esse aspecto, aproveitando aí que a gente já tem toda uma egrégora criada para se falar nisso, então que isso deixe de ser tabu, que a gente não fale só em setembro. Mas já que a gente está falando em setembro, então vamos trazer isso para dentro do Orumilá também. Então a gente recebe a Selma e a Luísa na semana que vem, mais o Arthur, o psicólogo, para falar mais um pouquinho de saúde mental, de acolhimento, de tristeza, de depressão, porém com muita leveza. Agradecer todo mundo que está aí nos bastidores. André, Gil, Corte Certo, Bárbara, Gisele, Paula, Fábio Jesus, Valeu, Breno, gente. Loézer, todo mundo, muito amor, muito carinho, muito obrigada. Ah! Gente, no Instagram do Bocada e também do PDD, às 22 horas vai rolar um papo com o Gil para falar de toda essa construção do site Bocada Forte. Gil que fica aí nos bastidores junto com a gente. Então, ele vai trocar ideia com o Enéas, MC sim, aí, rapper aí da cena, muita coisa interessante também, mais né? uma figura aí do movimento hip hop. Então, por favor, segurem aí que a gente vai de raid ali para o Simão Malungo. Daqui a pouco, às 22 horas, inicia ela também. Então, se tiver um celular, um computador aí, dá para ficar assistindo um e outro, hein? Curtindo um bailinho e ainda ouvir aí a entrevista do Gil. Obrigada! Obrigada aos nossos mais velhos, obrigada aos nossos mais novos, obrigada aos nossos pares. Exu continue abrindo os nossos caminhos, que hoje é segunda-feira. E ele, como grande comunicação, como grande comunicador, nos abençoa com Orumilá. Maravilha.